2 Tessalonicenses 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo 2. A palavra de Deus diz, amados. Amém, Gabriel? Que você leia o texto. Que o Espírito Santo fale com você. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas, quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça ao que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcançassem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra ou seja por nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Pai, é a sua palavra, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a entendê-la. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a praticá-la. Que o Espírito Santo do Senhor nos ensine, Pai, a termos a nossa fé e a esperança renovada em Cristo Jesus. Eu oro agradecido. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Nós estamos chegando no final do ano e às vezes eu estou falando de mim, né? Eu fico projetando como será o futuro, não é? O que nós esperamos no ano, não é?
o que nós esperamos da vida dos nossos filhos, o que nós esperamos do nosso ministério, o que nós esperamos da igreja. Muitos são os projetos, muitos são os desejos. E nós, como somos humanos, nós costumamos, como somos ainda, às vezes imaturos, nós costumamos a projetar o nosso futuro como estamos no presente. Então, se eu estou bem fisicamente, se eu estou bem de saúde, se eu estou bem financeiramente, se eu estou bem relacionado com a minha esposa, com os meus filhos, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho um bom salário, a minha perspectiva para o ano são perspectivas melhores, mais animadoras. Se tudo isso é o contrário, eu tenho uma tendência humana de falar, puxa vida, vai ser um ano difícil. Porque eu estou numa situação que emocional, física, financeira, muito difícil. Isso é o humano. Isso, às vezes, eu e você, nós nos sentimos assim. Mas a nossa tendência como cristãos é desenvolver uma coisa que a gente vem falando aqui nos anos, e Deus, Ele vem falando muito conosco, que é o quê? A fé. A fé independente da situação. A fé independente de tudo aquilo que nós estamos passando. Amém ou não? Então, independentemente de tudo que estamos passando, o objetivo aqui de Tessalonicenses, de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, do Espírito Santo estar hoje, desde a abertura, passando pelos dízimos e ofertas e a palavra, é nos encorajar através da fé. Amém ou não? E não vem só falando agora, vem falando já há algum tempo nessa igreja, que a gente tenha maturidade e fé. Porque quando eu desenvolvo a maturidade, eu desenvolvo a fé. Hoje, na escola bíblica dominical, e não é à toa, né? Foi dito dos heróis da fé. Que quanto mais próximos estamos daqueles que têm fé, e isso é palavra do Espírito Santo, tanto quanto a nossa fé, ela é fortalecida. Eu disse um testemunho aqui, e disse que falaria novamente, lógico, abreviadamente, porque isso ficou muito marcado na minha vida. Tudo aquilo que nós estamos passando com a enfermidade da Ana. Na sexta-feira eu acabei me atrasando um pouco no trabalho, tinha outros afazeres, e quando eu cheguei em casa, a Ana estava caída no chão. Eu não vou repetir muito isso, porque isso até para mim não faz bem. Mas foram algumas horas que ela estava lá. E em nenhum momento ela blasfemou Deus. Em nenhum momento ela se colocou numa situação de ó vida, ó céu, ó azar. Que seria absolutamente, não é, aceitável, ou naquele momento não seria nenhuma dela dizer, puxa vida, olha como eu estou aqui, olha como eu estou sofrendo, Deus me abandonou. Então, amados, tudo que vai acontecendo na nossa vida, tudo, ou tudo aquilo que as pessoas que você ama passam, é para que essa fé seja fortalecida. Nós estamos vivendo os finais do tempo e nós estamos vendo isso. E por que se fala muito da volta de Cristo?
Porque a volta de Cristo, o objetivo é que o Espírito Santo acalme o nosso coração. Porque logo, logo nós estaremos com Ele. Então, na verdade, amados, quando o Espírito Santo vem aqui, falando também para os amados de Tessalônica, dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda de Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, tenham entendimento, observem realmente o que está acontecendo. O seu futuro e o meu futuro está na mão do Senhor na eternidade. Amém ou não? Então essa eternidade, ela tem que cair nos nossos corações de uma forma absolutamente o quê? De incentivo, de esperança. Então, o que Paulo está falando através do Espírito Santo para Tessalônica, o Espírito Santo está falando para nós hoje. Para que nós, em nome de Jesus Cristo, estejamos cada vez mais firmados na fé. E isso deve passar, e a nossa oração é que passe para os nossos filhos, como foi dito hoje, inclusive na escola bíblica. Então isso não é só para nós, é para os nossos filhos. E que em nome de Jesus, nós não sejamos o quê? Enganados pelo diabo. Porque às vezes somos levados a sermos o quê? Enganados pelo diabo. Porque a própria palavra diz aqui: não fiqueis perturbados. Nós temos uma tendência a ficarmos o quê? Perturbados. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, viu? Cuidado com as cartas. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que está chegando às suas mãos. E é o que mais a gente tem que fazer hoje, é vigiar, é tomar cuidado com tudo aquilo que está chegando na nossa mão. Amados, está tudo muito rápido, sim ou não? É tudo muito rápido. O mundo está acelerado. A nossa vida está acelerada. É tudo muito efêmero, muito rápido. Você vê hoje o jovem que se bendito celular. É tudo muito rápido. Eu vejo às vezes o Giovanni, ele não está aqui hoje, ele pega lá, como é que chama eu não tenho Instagram? Impressionante. Eu vejo ele assim, eu falei: Giovanni, não. Eu vejo, se não me interessa, eu passo. Então o negócio é sim ou não? Não é assim? Então, camarada, sim ou não? Está aqui, flup. Eu falei: Gi, mas vê pelo menos até o fim, né? E tem uma senhora lá em casa que está indo para o mesmo caminho. Ela sabe tudo um pouco. Irmão, eu vou falar, eu fico impressionado. Eu chego em casa, é o relatório, é a receita do sei o quê. Olha, irmão, eu fico impressionado. Eu falei: pai, ou eu estou muito lento, porque eu não tenho habilidade. Não é? Alguns assuntos lá na empresa, eu fico sabendo em casa, sabe o negócio? Por quê? Porque é tudo muito rápido, né? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, já estava falando na época, para que a gente tome cuidado com tudo isso, para que isso não nos afaste de Jesus. Amém ou não? Então nós temos que ter esse entendimento. Porque a gente vai se envolvendo em tanta coisa, às vezes a gente vai o quê? Abandonando, renegando. Então, nós precisamos ficar atentos, porque o objetivo do diabo o que é? É nos distrair. Amados, eu não estou falando que ficar no Instagram é pecado, amém? Tá certo? Eu não estou falando isso. Estou falando isso? Não estou falando. Mas o que a gente precisa ficar, né?
esperto, de uma forma muito direta, é que tudo parece que acontece para que a gente fique longe de quem? De Jesus. Porque nesse negócio de Instagram eu não vejo nada de Deus, é só, sim ou não? E você vai mexendo lá, o negócio vai subindo, chega uma hora que eu fico até tonto. Quer dizer, eu já sou meio tonto, né, filha? É verdade. Eu fico deprimido de ver o Giovanni. Porque às vezes ele está sentado lá e fala, Gi, pelo amor de Deus. Então, é lógico que eu estou fazendo aqui uma alusão, uma brincadeira, é evidente. Mas o que me chama mais atenção é que o mundo hoje, ele está direcionado para nos desviar da palavra de Deus. E eu louvo a Deus por nós, por essa igreja, que nós estamos atentos. Né? Nós temos a nossa teologia, nós temos a nossa escola bíblica, nós temos os nossos cultos, que são cultos realmente que traz a palavra do Senhor. Então eu louvo a Deus que nós como igreja, e a igreja de Cristo, nós estamos o quê? Atentos. Atentos a tudo o que está acontecendo. Mas que em nome de Jesus, amados, nós precisamos nos fortalecer cada vez mais em Jesus. Porque a cada dia que passa, as perseguições, elas vão se aumentando. Sim ou não? Em todos os ramos das nossas vidas. Porque o objetivo maior é o quê? É separar o joio do trigo. Então, se eu estou fortalecido em Cristo Jesus, quando chegar essa perseguição, ou quando chegar essa provação, eu estou o quê? Fortalecido. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo não veio na plenitude dos tempos, sim ou não? O que é a plenitude dos tempos? É o tempo que foi o quê? Marcado por Deus para ele vir. E está chegando a plenitude dos tempos para o anticristo o quê? Começar a reinar. E os sinais, eles estão o quê? Cada vez maiores. Muito provavelmente nós aqui, a gente não está sentindo muito isso. Cai para São Paulo. Vai para São Paulo. Vai para algumas cidades. O mundo está mais rápido, a intolerância está mais rápida, sim ou não? Está tudo muito rápido. Está tudo muito. Até aqui em Indaiatuba eu venho sentindo isso. E eu não estou falando de espíritos, não, eu estou falando daquilo que a gente vem observando. Então, amados, em nome de Jesus, que nós tenhamos o quê? A permanência, a fé, a esperança e que a gente se fortaleça. Como o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui para Tessalônica. E ele fala de uma forma, de uma propriedade tão grande. Ele fala, o iníquo vai vir, mas ele será o quê? Vencido pelo sopro da palavra. Da mesma forma que o Espírito Santo, Deus e Jesus formaram a palavra, eles formarão o quê? O ponto final de Satanás. É por isso que o grande objetivo de Satanás é nos afastar da palavra. É fazer com que uma enfermidade, ela te afaste de Deus. É fazer com que uma falta de emprego te afaste de Deus. É fazer com que algumas vezes você está com recursos escassos, te afaste de Deus. Tudo aquilo que você passa na sua empresa, e não deve ser pouco, porque cada vez mais existe uma pressão muito grande. Então, se a gente não ficar atento a tudo isso que vem acontecendo, nós o quê? Nos afastamos de Deus, porque esse é o grande objetivo. E eu glorifico a Deus que nós estamos aqui. Aprendendo, por exemplo, na teologia, nós estamos aprendendo uma coisa linda, que é o devocional. É como Deus fala através do devocional.
Como Deus fala através dos ames, sim ou não? Como Deus fala através dos cultos, de uma abertura. Como Deus fala através dos dízimos. Irmãos, como Deus fala através do louvor. Sim ou não? Né, a gente vê todo o desenvolvimento, progresso, né, dessas crianças aqui. Eu estou te chamando de criança também, viu? Entendeu ou não? Porque para mim isso é uma criança. Então, eu glorifico a Deus por isso. Deus vem preparando também essa geração. Você vê o Gabrielzinho? O Gabrielzinho daqui a pouco está voando aqui na bateria. E vai aqui, bate aqui, o João também. Então isso, amados, eu encho os olhos. Né? A seriedade, lógico, do Elias, da Roseli, que não deixa eu cantar de jeito nenhum, eu não sei porquê, mas não deixa. Mas eu glorifico a Deus que nós estamos no caminho. Nós estamos nos preparando. Nós estamos nos fortalecendo. Porque o que o diabo quer é plantar o que nos nossos corações? Medo, angústia. Sim ou não? Ele planta que, puxa, eu estou enfermo. Olha, eu nada posso. Não, nós tudo podemos. Então, que em nome de Jesus, amados, que em nome de Jesus, a gente tem essa consciência que está tudo nas nossas mãos. Tudo nas nossas mãos. E aí você vai para o verso 13 aqui, da 2 Tessalonicenses, que diz: mas devemos sempre dar graças a Deus, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, amados, eu dou graças a Deus, amém ou não? E a Ana sabe, todos os dias, pela mão poderosa de Jesus Cristo na minha vida, na sua vida. Então eu oro e tenho orado para que Deus, filha, nos fortaleça na fé, para que Ele nos fortaleça em tudo que estamos passando, porque cada um tem uma necessidade, sim ou não? Cada um tem uma necessidade. Então que em nome de Jesus a gente olhe para que sempre que a gente permaneça em Cristo. Toda a ministração hoje da escola bíblica, né? De que Jesus é o quê? O autor e consumador da fé. Tudo aquilo que Jesus, Ele passou, desde o nascimento até a morte, que é o nosso alvo, que é o nosso espelho. Então é Ele, e Ele nos conhece. Ele nos gerou, Ele esteve encarnado aqui, então Ele sabe. Mas Ele sabe também do meu potencial e do seu potencial. E quando eu entrego tudo a Ele, Ele nos acalma. E é como foi dito aqui, às vezes nós não aprendemos isso. A gente quer fazer, a gente quer ir na frente. E é como eu repito, o culto, a mensagem do culto, ela é única. E hoje qual está sendo? Fé, esperança e perseverança. Amém ou não? E aí nós vamos indo aqui e lendo, e verificando. Não é? Eu gostaria que você lesse comigo o verso 15. Assim, pois, irmãos, olha o que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Olha o que Jesus está dizendo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra ou seja por carta vossa. Que a gente se mantenha o quê? Focados. Que a gente busque, vá buscando sempre o quê? Essa maturidade. Irmãos, eu fico impressionado com o Espírito Santo nessa igreja. Você vai para a teologia, ele fala uma coisa, aí você vai para os cultos, ele vai e fala a mesma coisa. Você vai para o homem, ele fala a mesma coisa. Você faz do culto, ele fala a mesma coisa. Sim ou não? O AME, eu trouxe até uma passagem aqui do que foi dito, do que foi falado.
Foi enfatizado o quê? Que nós devemos o quê? Nos apegar nos princípios básicos do Evangelho, sim ou não? Nós, a partir de fevereiro, na escola bíblica, filha, nós estaremos o quê? Estudando os princípios básicos do Evangelho. O que nós, como crentes, precisamos saber, no mínimo, os princípios básicos. E aí, a própria ministração fala em quê? Em crer na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu vejo a minha esposa passando tudo que passando, eu falo, não, eu creio. Não, eu creio. Não, eu creio. Então, que em nome de Jesus a gente se fortaleça. E de novo aqui, eu trouxe até porque se algum irmão quiser ver, o estudo tratou de quê? De novo, de quê? De maturidade. Eu trouxe até para você ver, para ver que eu não estou mentindo. Então é de novo a palavra de Deus trazendo o quê? O tecnon e o ruios. Para que eu e você, todos nós, tenhamos essa maturidade em Cristo Jesus. Para que a gente tenha consciência que nós somos firmados aonde? Na rocha que é Cristo Jesus. E nada, absolutamente nada, pode nos tirar. Amém ou não? Aqui, ó. O final do estudo foi: o Evangelho se resume em fé. Então Deus vem falando para nós. Deus vem falando para essa igreja. Amém ou não? Porque tudo que estamos passando requer o quê? Fé. Sim ou não? Eu não sei a história de todos em profundidade, mas posso afirmar que todos nós, hoje, estamos precisando ser fortalecidos onde? Na fé do nosso Senhor. E o Espírito Santo hoje, ele vem trazer essa mensagem, desde o início até agora. E eu encerro nos versos 16 e 17, que diz, acompanhe comigo, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Percebe, João? É de novo a palavra se repetindo, sim ou não? Ele, Jesus, o próprio Jesus, que nos amou e nos deu a eternidade, nos deu a eterna consolação e boa esperança. Porque é nele, e só por ele, e é com ele que nós temos que buscar o que? Essa eterna consolação. Que o nosso coração seja consolado por quê? Por Jesus Cristo. E que ele fortaleça o quê? A boa palavra nas nossas vidas. Amém ou não? Então que a gente saia daqui, filha, amados, fortalecidos na palavra. Que nós tenhamos essa firme certeza que nós estamos o quê? Firmados na rocha que é Cristo Jesus. Não há enfermidade, não há enfermidade. Não há falta de dinheiro. Não há nenhum tipo de falta de recurso que pode o quê? Nos afastar do amor de Deus. Então que em nome de Jesus, a gente ore. A gente se fortaleça cada vez mais aonde? Na palavra. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Quando está tudo bem, às vezes nós nem lembramos de Cristo. Então que em nome de Jesus, a gente tome cuidado para não renunciar à fé. Para que a gente tome cuidado para não abandonar a fé e não renegar a fé. Irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês agora para encerrar o culto. Quem estava aqui antes da pandemia sabe do que eu vou falar. Eu acho que 3, 4 meses antes da pandemia, a gente só falava do quê? De fortalecimento de fé. Sim ou não? E Deus vem repetindo para essa igreja,
Fortalecimento de fé. Eu não estou falando que vai acontecer alguma coisa, eu não estou falando nada. O que eu estou falando é que a gente precisa estar o quê? Cada vez mais preparado. Amém ou não? Então, em nome de Jesus, isso não é profecia, isso não é nada. Não é eis que te digo, não é nada disso. É que a gente vê nessa igreja já uns 2, 3 meses falando de quê? Maturidade, fé, esperança. Então você faz a abertura de culto, o presbítero fala disso, aí o outro vem e fala daquilo, aí eu vou e falo daquilo, aí no AME vem e fala daquilo, aí a teologia não vai e fala, aí você vai na escola bíblica, vocês estão percebendo? Isso não é coincidência, não é Cristo, não é nada disso. Então, para que eu e você sejamos fortalecidos, porque nós vamos precisar dessa fé, irmãos. Amém ou não? Então que Deus, Ele nos fortaleça pelo Espírito